Fala galera, segundo tempo aqui, a gente terminou a manutenção agora. A gente começou a manutenção, mas depois de 17 horas, a gente ficou lá até umas 8 horas mais ou menos. Aí a gente já saiu de lá, já veio agora pro. A gente tá agora aqui no. Bebê tem que ter. Na BB Tem Que Ter, no Norte Shop. Esse serviço, galera, é aquele vídeo que a gente deixou nos stories no sábado. A gente passou o orçamento, o cliente fez uma análise e chamou agora a gente para fazer o serviço. Como no vídeo anterior lá embaixo eu já mostrei que lá é só um QDC geral e aquele circuito lá trifásico, ele vem, certo? Ele vem nesse cabo P aqui, ó, e entra aqui nesse contator, por cima aqui, ó. Isso aqui a gente chama de contator. Para quem não conhece, isso aqui é um contator, certo? Contator. E ele tem aqui os seus contatos de força, certo? Ele tem os seus contatos de força. Um L1, L1, L2 e L3. Aí essa contactora ela atraca, certo? Por comando, certo? Por comando automático ela trava. E o sistema de 3 fases, trifásico, ele passa e entra nesse relé. Olha, que curioso. Isso aqui, por exemplo, para quem não conhece, é um relé de sobrecarga, certo? Esse cara aqui, ele tem esse disco seletor, que é um disco onde você regula a corrente de trabalho em que ele vai cortar a alimentação. Essa alimentação ela sai deles. Se tiver tudo ok com a corrente elétrica, ela sai dele, vai no PP e vai lá para o nosso MIT. O que é o nosso MIT? O nosso MIT é um motor de indução trifásico, certo? Então, isso aqui é um comando. Como funciona esse comando aqui? Olha que curioso. Olha que interessante. Contactora, a força vem lá do disjuntor, entra no KPP e chega aqui, certo? Só que para essa força, para essa tensão de 380 volts passar, essa contactora ela tem que imantar, ela tem que atracar. Só que essa contactora só atraca se o meu relé disser que tá tudo bem. Se o meu relé disser, ó, tá tudo ok aqui com a corrente de trabalho do MIT, ele não vai cortar esse fluxo, a corrente vai passar normalmente lá pro meu motor. Agora, a questão do comando aqui, ó, para a contactora imantar, como é que funciona? A contactora, ela tem uma bobina, certo? Ela tem uma bobina e essa bobina ela atraca pelo A1 e pelo A2, certo? Quando chega uma tensão, essa aqui é a bobina de 220 volts, quando chega uma tensão de 220 volts no A2 e no A1, a contactora ela atraca. Como é que isso acontece? Vocês veem, ó, que é um comando bem simples, certo? Você vê, ó, que o cara que fez esse comando, ele puxou aqui a alimentação da fase L3, ele jogou aqui, ó, pro 95 e sai no 96 e vem pro A1 da contactora. Lembrando que essa contactora ela também já está alimentada, ó. Ele puxou um jump do L1 pro A2. Então já fica esperando, ó, já tem neutro no L2. Então, como já tem neutro no L2, fica restando chegar só mais a fase no L1 para ela atracar. Aí como é que acontece? Ele puxa outra fase aqui, ó. Esse contato aqui, ó, 95, 96 é um contato, ele é um contato normal fechado, certo? Normal closed, do inglês, né? Ele é fechado. Então, a fase vai entrar no 95 e vai sair no 96 e vai lá pro A1 da contactora. Então, automaticamente, quando isso acontecer, a contactora ela vai atracar. Beleza, tá atracar, o MIT ele vai rodar, o motor de indução trifásico vai rodar. E esse cara aqui, ó, esse relé de sobrecarga, certo? Relé térmico de sobrecarga, ele vai monitorar as 3 fases do motor de indução trifásico. Ele vai monitorar. E aqui no meu seletor, eu faço uma seleção de corrente de trabalho. Por exemplo, vamos exemplificar. Eu digo aqui no meu disco seletor que eu quero que o meu relé térmico ele desarme com 8 amperes. Então o que acontece? O motor vai trabalhar e essa corrente vai circular, os elétrons vão circular, beleza? Então o que acontece? Quando o meu relé térmico ele automaticamente detectar que tem uma corrente maior que 8 amperes circulando aqui, ele vai desarmar. Ele tem um mecanismo dentro dele, certo? Que ele vai aquecer e ele vai dilatar.
Então o fluxo, ele vai cortar o fluxo como? Ele vai cortar o fluxo por quê? Porque ele vai cortar essa fase, ó. Essa fase que está entrando no 95 e saindo no 96, se tiver uma sobrecorrente, ele vai cortar essa fase. Então não vai chegar mais fase no A1, certo? Então a contactora que estava outrora atracada, ela vai soltar, certo? Temos aqui um comando simples, certo? E funciona dessa forma. Então a gente vai estar fazendo aqui os ajustes, certo? Aqui deveria ter mais coisas, certo? Esse comando poderia ser com botoeira, pulsante. Ele poderia ter um relé de falta de fase, não tem. É um comando muito simplificado, certo? Mas funciona, certo? Tem outros comandos que ele é com contato de selo, botoeira e contato de selo, não é o caso desse. Esse aqui faz o comando só pelo relé de sobrecarga, certo? Relé térmico. Beleza? Fica a dica. A gente vai fazer as ligações, vai trocar o disjuntor lá embaixo e vai fazer o ajuste aqui nesse cara aqui.